Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido da Rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises você poderá encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e todos os nossos programas estarão em vídeos para você assistir. Já no Facebook você vai encontrar todos os links de todos os programas e lá mesmo poderá fazer uma pergunta para nós ou até uma sugestão de programa. É mais fácil no WhatsApp? Então o telefone é 16 9 9299 9452 16 9 9299 9452. Meu nome é Rafael Leonessa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? José Odair, com muita alegria, vamos meditar juntos na palavra de Deus. José Odair, os programas passados nós tratamos aquelas parábolas ali de Mateus capítulo 13. Nós tratamos sobre a parábola do semeador, falamos também sobre a parábola do joio e do trigo e nós mostramos ali o reino dos céus expandindo e o joio, né? Sempre ali o mal dentro daquele reino. Houve até alguns comentários ali nos nossos vídeos. E hoje nós vamos continuar esse estudo. Vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Antes de nós meditarmos nessas parábolas, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, damos graças pela riqueza da Tua palavra. Quando nós nos aproximamos, meditamos, pensamos nela, nós somos grandemente edificados, a nossa alma é alimentada e nós pedimos que o Senhor abençoe esse momento que vamos passar aqui, que seja de grande valor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, José Odair, é muito interessante e importante entender essas parábolas de Mateus capítulo 13, onde elas retratam a expansão, né, o surgimento e a expansão do reino dos céus, onde o Senhor Jesus Cristo passa então a ensinar por parábolas. Se você, o nosso ouvinte que está escutando esse programa ou até assistindo as reprises no YouTube, não viu os programas passados, você deve voltar e assistir os primeiros programas para fazer sentido. Nós vamos tratar a sequência das parábolas: a parábola do tesouro perdido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Sim, primeiramente eu gostaria de fazer a leitura sobre a parábola do tesouro escondido. Está em Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então nós estamos falando que Jesus está usando situações muito conhecidas de todas aquelas pessoas. Eles evidenciavam essas coisas, eles viam o semeador, eles podiam ver o joio crescer no meio do trigo, né? Eles podiam ver pessoas fazendo os pães e levedando a massa. E agora também essa questão de esconder as coisas enterradas no solo não é novidade para eles. Inclusive o Senhor Jesus usou essa ilustração também lá em Mateus capítulo 25, quando Jesus fala a respeito da parábola dos talentos, que é aqueles servos que foram chamados pelo seu Senhor, e a eles foi confiado talentos. Um foi confiado 10 talentos, o outro foi confiado 5 talentos, e um foi confiado 2 talentos. Então, o que foi confiado 10 talentos, negociou, ganhou outros talentos e deu ao seu Senhor. O que recebeu 5 negociou e ganhou outros talentos e também entregou ao seu senhor como lucro. Mas aquele que recebeu 2 talentos, o que ele fez? Ele enterrou no chão. Porque naquela época, né, não eram todas as pessoas que tinham acesso a bancos, né? Era somente as pessoas mais ricas. E as pessoas mais pobres, eles diziam que o lugar seguro para que você pudesse esconder um tesouro, aquilo que você possuía de grande valor, seria o chão. Então era comum para eles enterrarem. Imagine uma pessoa que tinha uma quantidade de dinheiro, tesouro, de ouro na sua casa. Aquela terra ali era constantemente tomada por guerras. Então a qualquer momento poderia acontecer uma guerra, um povo podia invadir o seu país. E o que eles faziam? Eles escondiam o que eles tinham no chão, e com a esperança de que quando a paz chegasse novamente, eles iam até ali
e resgatava aquilo que eles haviam enterrado no chão. E já existe casos aí de muitos tesouros encontrados, tesouros que pertenceram a grandes homens, a grandes imperadores, como Alexandre o Grande, né? Até coisas que pertenciam a ele foram enterradas em Sidom e também ali foram encontradas. Agora o Senhor Jesus descreve um homem que ele não está aparentemente procurando um tesouro, mas ele acha, né? Diz aqui: o reino do céu é semelhante a um homem, a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. Então dá a entender que este homem não estava procurando, possivelmente ele estava trabalhando, né? Enquanto ele trabalhava fazendo ali alguma escavação, ele achou esse tesouro escondido num campo, mas ele ficou tão alegre, o que ele fez? Ele foi, vendeu tudo o que ele tinha e comprou aquele campo. Ele abriu mão então de tudo aquilo que ele possuía quando ele ficou encantado e pelo valor e pela beleza do tesouro então que ele encontrou. Aí nós podemos pensar: poxa, mas ele encontrou um tesouro que possivelmente não pertencia a ele. Mas no mundo, ali na lei dos rabinos, eles diziam que o tesouro pertence àquele que encontrou. Então esse homem não está fazendo nada ilícito, né? Mas o grande destaque da parábola é a alegria que este homem teve quando ele encontrou esse tesouro. E uma vez que ele encontrou esse tesouro, ele abriu mão de tudo quanto que ele possuía para poder ficar com aquele tesouro e para poder comprar aquele campo, né? Então, este homem, ele fica tão satisfeito que ele é capaz de abrir mão de tudo. Isso aqui revela uma pessoa que, ao encontrar a verdade, né, ela valoriza tanto a verdade, ela fica tão apaixonada pela verdade, ela fica tão encantada pela verdade que ela abre mão de tudo quanto que ela possui, abre mão de tudo que há na vida que possa atrapalhá-la de poder gozar de todas as bênçãos que o reino de Deus traz. Mas o que é interessante aqui é que ele não procurava, né? Foi a iluminação que isso reflete, né? A pessoa que tem a iluminação em um momento. Às vezes tem pessoas que nunca foram tão preocupadas e não procuraram a palavra de Deus, mas a reação dele é o que vale a pena. É que quando ele encontrou em um momento, enquanto ele estava trabalhando, né, ele encontrou esse tesouro, e quando ele encontrou, ele valorizou muito, a ponto dele abrir mão de tudo quanto ele tinha e obter aquele campo para tomar posse daquele tesouro. Então ele valorizou muito. Há quem diga, José Aldair, eu quero até que você fale um pouquinho sobre isso, que essa parábola do tesouro perdido, a pessoa, para inserir dentro do reino dos céus, né, para entrar dentro do reino dos céus, ela deve vender tudo aquilo que ela tem para comprar o campo. Ainda fazem até um paralelo em Mateus capítulo 10. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Então eles associam a compra do campo através desse tesouro encontrado, comparam com a inserção de nós, pessoas, né, no reino dos céus. Ou seja, nós devemos fazer de tudo para comprar esse campo, né? Você concorda com esse tipo de interpretação? Não concordo com esse tipo de interpretação. Quando eu olho a palavra de Deus, eu leio, por exemplo, Romanos capítulo 12, versículo 1, que Paulo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo fala que a motivação para a gente abrir mão de tudo é o amor do Senhor Jesus para conosco. Então nós olhamos que o Senhor Jesus abriu mão de tudo que ele tinha, o Senhor Jesus se esvaziou, desceu aqui a este mundo para que ele pudesse ser o nosso substituto, e nós, nos espelhando na pessoa do Senhor Jesus e em agradecimento a ele, nós abrimos mão de tudo, né, para obter o reino. O apóstolo Paulo, ele disse que o que para mim era lucro, isso considerei perda para obter a Cristo, né? Sim, considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. Quanto menos do mundo nós tivermos, mais nós vamos ter de Cristo. Mas isso não é condição para uma pessoa ser salva.
Então, algumas pessoas que vão fazer a interpretação dessa parábola, eles acreditam que para ser inserido dentro do reino dos céus, né, ou dentro do reino de Deus, é necessário então que a pessoa pague um preço, que seria então o uso desse tesouro, que seria a salvação, mas o meio de entrar dentro do reino é a compra desse campo através desse tesouro encontrado. É como se nós que fôssemos os mantedores de nossa salvação ou a permanência nossa no reino de Deus. Ou se nós tivéssemos comprado a nossa entrada no reino dos céus. Não é desta forma, né? Eu fico imaginando esse texto na mão dos pregadores da prosperidade, né? O que eles podem fazer com um texto desse na mente das pessoas, isso, né? Não é isso. Então ele abriu mão de tudo que ele tinha e ele então comprou aquele campo para obter o tesouro. Isso aqui que está querendo dizer que uma pessoa ela abre mão da vida dela para viver a vontade de Deus. Porque o que seria o reino dos céus, né? Até alguns ouvintes fizeram alguma confusão com a parábola ali do joio e do trigo. Mas o reino dos céus é o ambiente onde a vontade de Deus é feita. Veja que o Senhor Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele diz: venha a nós o teu reino, assim seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o reino dos céus é um ambiente onde a vontade de Deus é satisfeita. Agora, existe as pessoas que dizem que pertencem ao reino dos céus, que são joio, mas não pertencem. Existem pessoas que dizem que pertencem ao reino dos céus, mas isso é da boca para fora. Jesus disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas por causa, né, de nós ainda estarmos na carne, pelo fato de os cristãos ainda estarem sujeitos ao pecado, né, o Deus tem nos ensinado a deixar para que Ele faça o julgamento na consumação dos séculos, daqueles que realmente pertencem ao reino e daqueles que não pertencem ao reino dos céus. Então Deus está nos ensinando aqui que nós para nós deixarmos para o futuro, quando Ele vai separar o joio do trigo, né? Quando Ele vai separar, nós vamos ver daqui a pouco os peixes bons e os peixes maus, para a gente não fazer isso agora, para que há o risco de, ao tentar eliminar o joio, ao tentar eliminar os peixes maus, nós acabemos também eliminando pessoas que são verdadeiramente salvas, né? Mas o que fica dessa parábola aqui é a alegria que esse homem recebeu quando ele foi iluminado, né? Existem pessoas, como nós falamos, que não buscaram, mas encontraram a verdade em um momento e valorizaram essa verdade, né? No começo ali de Mateus capítulo 13, quando vai ser, então, Jesus troca o seu ministério, ele muda, né, a forma de trabalhar na questão evangelística. Agora ele sai das sinagogas e começa a pregar nas ruas e através de parábolas. Ele diz o seguinte, nós já falamos isso nos programas passados, mas ele diz o seguinte: pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então nós temos uma pouca fé, mas nós deixamos o Espírito Santo agir em nossa vida e nós então ganhamos muito mais através do Espírito Santo. Mas aquele judeu legalista, né, até o pouco que ele tem lhe será tirado. Eu até usei um exemplo de que hoje, mesmo em Jerusalém, muitos judeus são ateus. Então Deus se manifestou para eles, né, para os judeus. E nós vemos aí que há muitos judeus que são ateus. Então até um pouco do que eles tinham foi tirado. Agora, José Aldair, não sei se você vai concordar com isso, eu até quero saber aqui da sua opinião. O que você acha? Esse homem aqui, que ele estava andando ali pelo campo e encontrou o tesouro. Será que Jesus Cristo está fazendo uma referência àquele que buscou, através de uma parábola, quis aprender e entendeu? Então ele começa a contar as parábolas para mostrar o reino dos céus, né, e de forma escondida, aqueles que quiseram aprender sobre o reino dos céus, sobre a palavra de Cristo, esse vai buscar a Cristo e esse vai entender a palavra de Cristo. Será que tem alguma referência a isso? Será que é uma alusão a própria modo de agir de Jesus Cristo? Ou seja, ele trabalha em nós de uma forma oculta, mas nós buscamos através do Espírito Santo e nós entendemos a sua palavra através mesmo do Espírito Santo. Será que é uma referência a esse homem que ele achou nesse campo esse tesouro perdido? Olha, eu acredito que a próxima parábola vai ilustrar melhor isso. Porque nesta parábola aqui, o que nós tiramos do texto é que ele não estava procurando tesouro, né? Ele estava trabalhando, possivelmente, enquanto trabalhava, né?
ele encontrou esse tesouro, e aí ele teve muita alegria em encontrar esse tesouro, e ele abriu mão de tudo quanto ele tinha para obter esse tesouro. Então ele não estava procurando. Agora, se você me permite, eu posso pular para a próxima parábola, que eu acredito que ilustra melhor isso. Né? Que é no capítulo 13, versículo 45 e 46, que diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a, né? Então, agora este aqui sim busca, o objetivo da vida dele, do trabalho dele, o investimento dele é em boas pérolas, né? E ele procura uma pérola de grande valor, porque naquela época a pérola era um objeto de valor, mas também as pessoas gostavam de obter uma pérola para apreciar a sua beleza, o seu brilho, né? E ele ficava ali olhando e apreciando aquele objeto tão belo. E as pérolas vinham de longe. Então, esse homem negociava, ele trabalhava com isso. E o objetivo dele era encontrar uma pérola, uma boa pérola. Agora, ele encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Nós vamos ver que a reação das duas pessoas, dos dois homens, é a mesma, né? Quando ele encontra, os dois encontraram. Eles ficam contentes e eles vendem tudo que tem para obter. Um tesouro, o outro a pérola. A diferença é que um buscava e o outro não buscava, né? E o Senhor Jesus disse que ele encontrou uma pérola de grande valor. Agora, o que nós aprendemos nessa parábola aqui é que existe outras pérolas de valor, né? Mas só existe uma pérola de grande valor. Existem coisas boas e bonitas e apreciáveis no mundo, sim, né? Tem aquele grupo de cristãos que são radicalmente avessos a tudo que é do mundo, né? Mas não do mundo que representa aquilo que é contrário a Deus. Ou seja, a arte no mundo, a beleza no mundo. Nós podemos encontrar pessoas que desenvolveram lindos quadros, lindas esculturas, né? Isso é arte. Boas músicas, isso é arte. Então, existe pérolas de valor no mundo, mas só existe uma pérola de grande valor, que é o fato de você pertencer a Deus. E aqui essa parábola ilustra que o costume que eles tinham de ter a pérola para ficar apreciando a sua beleza, que nada se compara à beleza do reino dos céus, né? Existe no reino dos céus algo que é inexplicável. Quando nós começamos a pensar como que foi difícil, o que custou a nossa entrada no reino dos céus. O preço que Deus, por intermédio do seu Filho, pagou para que nós pudéssemos sermos filhos. Como que pecadores foram transformados em herdeiros de Deus. Como que inimigos foram transformados em filhos. E tudo que Deus tem prometido aos seus servos. No reino dos céus existe a perseguição, existe a tribulação, né? Existe toda a ira, a inimizade do mundo contra os cristãos, mas nada disso supera a beleza que existe no reino dos céus. Para usar as palavras do apóstolo Paulo, ele diz: para mim eu tenho por certo que as breves tribulações do momento não são para comparar a glória que em nós há de ser revelada. Então nós seremos glorificados, uma glória será mostrada em nós. Tudo isso é muito belo, né? Existem coisas belas no mundo, mas só existe uma pérola de grande valor. E agora o que nós vimos aqui é que enquanto uma pessoa foi iluminada em um momento e ela encontrou-se com a verdade, a outra foi à busca de uma vida. Isso aqui ilustra aquela pessoa que buscou a palavra de Deus, buscou o reino, a pessoa que trabalhou nisso e que se empenhou para encontrar. E quando ela encontra, ela dá bastante valor. Isso aí, de certa forma, responde à pergunta daquela ouvinte, que não sabe por que Deus permite que pessoas encontrem a verdade rápido e outras ele demora, mas isso é característico do reino de Deus. Nós vamos encontrar pessoas das duas formas. O importante é que, em achando a palavra de Deus, nós vamos ver que o que importa é valorizar, é amar e abrir mão de tudo quanto tem para poder obter todas as bênçãos do reino dos céus. É isso aí, nós temos visto nesse mundo em que as pessoas têm valorizado muito bens materiais, sem eles perceberem que esses bens materiais é tudo passageiro e depois da morte não levamos nada para o céu.
E os judeus eram bem assim. Os judeus valorizavam muito dinheiro. Valorizavam, né? Tinha aquela crença do determinismo. Os judeus que tinham dinheiro, né? Posses, bens, eles acreditavam que Deus abençoava a vida dele. E vemos ali em Marcos capítulo 10, aquele jovem que Jesus, olhando para ele, disse o seguinte: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então nós vemos um jovem que guardava a lei, né? E o próprio Cristo disse que ele guardava a lei. E mesmo assim ele não foi salvo. Ele não foi salvo porque ele valorizava essas pequenas coisas, que era dinheiro, né? Ele valorizava a parte carnal, né? Não as questões espirituais. E o José Aldair citou agora mesmo, nós tratamos em outros programas. Hoje a teologia da prosperidade, que é uma falsa teologia, tem valorizado muito mais essas questões carnais e não as questões espirituais. Infelizmente é assim. Lá em Filipenses capítulo 3, Paulo diz o seguinte: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então Paulo entendeu muito bem, como cristão, que todas essas coisas de nosso mundo, de nossa vida, essas questões aí natural, né, desse mundo, isso é passageiro. O que importa é realmente adquirir essa pérola de grande valor, né? Ser inserido dentro do reino de Deus. Eu acho interessante essa passagem, como você disse, Paulo fala, por amor de quem perdi todas as coisas. Então a motivação para você abrir mão é o amor que você tem a Cristo. E a Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a motivação não é para você obter e conseguir através disso o reino dos céus. É porque você conseguiu gratuitamente na morte de Cristo, que você, por amor a ele, abre mão dessas coisas para poder ter mais de Cristo. Isso, né? Podemos pular para a próxima parábola? Vamos agora terminar aqui com a parábola da rede. Isso, então, o capítulo 13, versículo 47 ao 50 diz assim: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha toda a qualidade de peixe, e estando cheia, puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém lançam fora. Assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Agora, se nós fôssemos seguir aquele raciocínio dos comentários, ao reino do céu seria a rede aqui, né? Agora ele está usando isso como apenas um exemplo do que acontece quando você faz uma pesca com uma rede daquele estilo de arrastão, né? Ou seja, você coloca a rede e vem fazendo o arrastão. A rede não escolhe o peixe que vai pegar, né? No máximo ela vai uma malha mais grossa, uma malha mais fina, né? Mas ela vai arrastar todo o peixe que tiver na frente ali. E assim também será no reino dos céus, quando você lançar a palavra de Deus, quando você lançar a semente, né? Ou no caso aqui, quando você lançar a sua rede ao mar, o que vai acontecer? Vai apanhar toda a qualidade de peixe. E agora, estando cheio, eles vão puxar para a praia, e lá na praia eles faziam a separação. Guardavam os peixes bons e os ruins, porém, eram lançados fora. E o Senhor Jesus diz que assim será na consumação do mundo. Então, o reino dos céus sempre, até o fim, será uma mescla de gente boa e gente ruim. Será uma mescla de gente útil e de gente inútil. Pessoas que dão um excelente testemunho e pessoas que dão um mau testemunho. Sempre vai haver essa mescla. Nós não podemos fazer diferenciação. Como no passado diziam que determinado tipo de pessoas não tinha nem alma, né? Até mesmo defendido isso pela igreja oficial, que aquelas pessoas não tinham alma, né? E por isso eram diferentes, não poderiam ser salvos, né? Então, o reino dos céus não pode fazer essa diferenciação. Vai haver uma mescla de gente, como nós falamos, né? O que o Novo Testamento nos ensina é que existem cristãos que às vezes vão dar um mau testemunho. E durante um tempo eles podem viver
e andar na carne, né? Durante um tempo, acredito eu, que uma pessoa não vive assim o tempo todo, né? Mas durante um tempo pode acontecer de um cristão ele viver em desacordo com a vontade de Deus. E por isso que nós não podemos fazer essa diferenciação. Por isso que o Senhor Jesus disse que isso vai acontecer na consumação dos séculos. Quando chega lá, ele vai separar, né, aqueles que realmente pertenciam ao reino e aqueles que não pertenciam. Apenas diziam que pertenciam ao reino dos céus, mas eles realmente não pertenciam. Então, atualmente, o que acontece? Nós estamos vendo na igreja, as pessoas elas são recebidas na comunhão após o batismo, né? E as lideranças das igrejas, elas têm decidido ter uma certa cautela, para que não possa receber pessoas que realmente não foram salvas. O que acontece? Às vezes a pessoa converte, começa a ir na reunião, e as lideranças das igrejas esperam que ela dê um bom testemunho, esperam que ela seja firme nas reuniões, né? E ela mostrando interesse na palavra de Deus, então é permitido que essa pessoa seja batizada. É uma cautela, né? Mas, e que pode evitar que muitas pessoas que não são salvas sejam recebidos na comunhão da igreja, mas não vai ser eficiente, totalmente eficaz, né, é o que eu estou querendo dizer. Mesmo com esses cuidados que se toma, mesmo com essas precauções, o reino dos céus vai ter todo tipo de pessoa, vai ter uma mescla. Infelizmente, vai existir pessoas que não são salvas, que vão ser contados como cristãos. Mas Paulo diz, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece aqueles que lhe pertencem, aqueles que são seus. É isso aí. Nós vemos então uma ilustração muito comum nessa região da Galileia, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, quando chamou os discípulos, alguns deles, ele disse, venham comigo, vocês vão ser pescadores de homens. Então esses peixes representam os homens, né, ou pessoas. E nós vemos em Apocalipse a figura do mar onde saem os povos, né? Então representa aqui realmente ali os povos, né, onde as pessoas moram. E vemos que desses povos vão sair pessoas salvas e pessoas não salvas. Aqui representa claramente o dia do juízo, e como José Alder bem disse, um dia vai acontecer essa separação. Não somos nós quem vamos julgar essas pessoas que estão dentro das igrejas. É claro que as pessoas que pregam aí as heresias, as mentiras, nós temos que responder a eles, mas há pessoas dentro do convívio da igreja, né? Dentro do reino de Deus, há pessoas salvas e não salvas, e um dia pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado, que um dia Jesus Cristo vai fazer ali a sua separação, né, da forma ali que convém. Então, por intermédio dos anjos, Cristo vai fazer essa separação. Então, eles nunca foram salvos, né? Mas aí eles foram contados com o reino, assim como os peixes foram arrastados com os demais. Lá na praia que foi feita a separação. Assim como lá na consumação dos séculos é que será feita a separação. E as pessoas nunca foram salvas, elas serão lançadas na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes, né? Então os anjos agora separaram os maus dos justos, e os que não eram salvos serão lançados no fogo, serão batizados com o fogo do juízo, como nós temos frisado aí durante vários programas. Isso aí. Então nós vemos que a pessoa ímpia vai sofrer. Não porque nós gostamos, nós não pregamos isso porque nós achamos legal, sabe? Mas a Bíblia é que diz isso. Infelizmente, as pessoas ímpias, e nesse caso esse termo ímpios aí se refere a qualquer pessoa que não é salva. Então a pessoa que não é salva, um dia vai ser punida, né? Claro que Cristo é o juiz, ele sabe de todas as coisas, não estamos aqui para julgar, ele é o juiz, ele é quem vai julgar da forma correta. Nós estamos aqui para apresentar esse evangelho, a palavra de Deus para vocês. Então, se você ainda não entendeu o que é salvação, se você não entendeu que Cristo está te chamando, é a hora de acompanhar os programas, estudar a palavra de Deus e realmente aceitar esse evangelho na sua vida. Rafael, ainda tem mais uma parábola aqui, que é a parábola do pai de família, que se encontra no versículo 51 e 52, que diz: Disse-lhe Jesus, entendes todas essas coisas? Disseram eles, sim, Senhor. E ele lhe disse, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, eu achei, lendo comentários, eu vi uma explicação bastante interessante.
os escribas eles já eram instruídos acerca do reino dos céus. Eles tinham um estudo da palavra de Deus. Então, às vezes, nós temos a sensação de que o Senhor Jesus quer que a gente abandone tudo que nós aprendemos, que fique para trás, para que agora a gente possa receber apenas os ensinamentos dali para frente. Mas ele está dizendo que aqui não. O escriba ele já chegou com uma certa instrução. Agora, se essa sua instrução, ele estudou a palavra de Deus, essa sua instrução a respeito do reino, se ela foi iluminada pelo ensinamento do Senhor Jesus, pelo o que o Novo Testamento jogou de luz nessas coisas, podem ser usadas para a glória de Deus. Eu vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo, ele excedia em judaísmo há muito da sua idade, conforme a Gálatas capítulo 1, né? Ele era instruído segundo as leis dos seus antepassados. E o que aconteceu? Quando o apóstolo Paulo se converteu e quando ele recebeu a iluminação da nova aliança da parte do Senhor Jesus, o que aconteceu? Todo aquele ensinamento dele, ele recebeu um novo significado e ele passou a usar aquele conhecimento que ele trouxe do judaísmo em prol do evangelho, porque dizem que ele provava nas escrituras que Jesus era o Cristo. Então, alguém me disse que quando o apóstolo Paulo, eu fazendo um estudo evangelístico, a pessoa que eu estava evangelizando me surpreendeu com essa declaração, quando nós falamos que Paulo ficou 3 dias sem enxergar. Então ele me disse, olha, nesses 3 dias que Paulo ficou sem enxergar, foi que ele pôde enxergar verdadeiramente. Por quê? Naqueles 3 dias que Paulo ficou sem enxergar, ele pôde reler todas as coisas que ele sabia à luz do evangelho, à luz da revelação do Senhor Jesus. Então ele poderia olhar para trás e ler Isaías e saber que agora Isaías 53 falava do Messias e do servo sofredor. Ele podia olhar para trás e ver no Cordeiro Pascual, né, a morte do Senhor Jesus na cruz. Ele podia olhar para trás e ver o Salmo 22 e lá no Salmo 22 descobrir que o Senhor Jesus sofreu daquela forma como o salmista havia profetizado. Então, às vezes, nós nos convertemos e muitas coisas que nós já aprendemos podem e devem ser usadas para a glória de Deus, para o reino dos céus. Não precisamos necessariamente abandonar tudo aquilo que já conhecemos. É isso aí. E apóstolo Paulo, então, realmente, ele usou o seu conhecimento aí de dentro do judaísmo para evangelizar os judeus, né? Então ele usa o conhecimento que ele tinha. E Jesus Cristo disse para os fariseus, né? Tendo em vista que muitos fariseus também eram escribas, aí ele disse, vocês examinam as escrituras porque vocês julgam ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim. Então eles poderiam usar aquele conhecimento que eles tinham da Torá, né, no Antigo Testamento, para enxergar a Cristo. E isso é um fato. Muitas pessoas que são salvas hoje usam o seu conhecimento passado de uma forma em que podem engrandecer a Cristo, ver Cristo nesse conhecimento. Isso é uma verdade. Isso, eu posso dar um exemplo que eu vi em minha casa, porque eu tenho uma irmã que se preparava para ser professora, já estudava quando ela se converteu. E hoje, depois de tantos anos no Evangelho, ela usa todo aquele conhecimento que ela adquiriu para a evangelização. E ela trabalha com a evangelização de crianças e, evidentemente, que aquilo que ela trouxe, recebendo a iluminação do Novo Testamento e que pode ser útil para a obra de Deus, tem sido para a glória de Deus e tem sido usado com eficiência nesse sentido aí. Bom, para não ficar nada de fora aqui do capítulo 13, né? O capítulo 13, ele termina falando que o Senhor Jesus então voltou para Nazaré, para o lugar onde ele foi criado, né? E vamos ler o texto, a partir do versículo 53 diz, e aconteceu que Jesus, concluindo essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhava e dizia, de onde vem essa sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, não há profeta sem honra a não ser na sua própria pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então veja,
a mensagem do Senhor Jesus, quando ele pregou nessa sinagoga, foi uma mensagem maravilhosa, né? Foi uma mensagem que as pessoas se maravilhavam. Mas o que escandalizou essas pessoas? Foi o fato deles terem convivido com ele. E algum preconceito de não aceitarem que o filho do carpinteiro, né, lá no Evangelho de Marcos, disse que o próprio Senhor Jesus era carpinteiro, e deles conhecer as suas irmãs e os seus irmãos que conviviam com ele, conhecerem a sua mãe, né, ou seja, toda a sua família. Até depois, em um futuro, nós podemos pensar aí em falar sobre a família de Jesus, seria um excelente tema. Eles se escandalizaram nisso, né? E agora, dizem que o ambiente mais difícil para o pregador é a igreja onde ele congrega. Claro, né? isso é verdade mesmo. Porque ali as pessoas o conhecem. E a gente tem falhas, né? E as pessoas conhecem as nossas falhas e são muito duras com isso. Veja, o Senhor Jesus não falhou, mas pelo fato deles conhecerem algo ao seu respeito, eles já se escandalizaram. A palavra aqui é escandalizavam-se nele, né? Então, ignoraram a sua mensagem por causa de preconceito. E Jesus diz então que o profeta ele não tem honra na sua pátria, né? E verdadeiramente essa é algo que acontece. O pregador ele não é tão valorizado na sua igreja, o presbítero, o ancião, ele não é tão valorizado na sua igreja. Aquela pessoa, enfim, todas as pessoas que exercem os seus dons, sejam dons públicos ou não, eles não serão valorizados dentro da sua própria casa. Agora, e não é uma verdade que o Senhor Jesus nos ensinou para nós nos conformarmos com ela. Muito pelo contrário. É uma verdade que Jesus ensinou para a gente lutar contra isso e passar a valorizar as pessoas com as quais nós convivemos. Passar a aceitar as pessoas com os seus defeitos, né? E evitar que isso aqui se cumpra. Não é algo que você vai dizer, Jesus disse que seria assim, então tem que ser assim mesmo. Não, assim, é algo que nós temos que lutar contra e valorizar as pessoas que se entregaram por nós. Porque você é pregador, né? E eu tenho tido também de Deus esse privilégio. Eu sei o tanto que a gente estuda, eu sei o tanto que a gente se entrega, o tanto que a gente ora para entregar uma mensagem para a igreja local. E muitas vezes as pessoas não valorizam esse tipo de dedicação que nós temos para com essas pessoas e que os outros podem ter para conosco também. Aí você vai, às vezes, dar uma mensagem, né, em outra congregação, para outro grupo, e eles ficam assim maravilhados, admirados. Quanto conhecimento você tem, quanta espiritualidade você tem. E você deu a mesma mensagem, às vezes, lá no seu grupo. E talvez ela nem foi tão bem recebida, né? As pessoas olham para cima, bocejam, vão no banheiro. E eu acredito que é assim com todas as denominações cristãs aí pelo mundo afora. O interessante é que eu gostaria de chamar a atenção dos ouvintes que da pregação deles, eles se maravilharam. Mas eles se escandalizaram nele. Né? Ou seja, ele não tinha defeito, não tinha pecado, mas mesmo assim se escandalizavam nele. Agora imagina o coitado dos pregadores que têm defeitos e que têm ali os seus pecados, né? Então as pessoas esquecem da mensagem e procuram focar nos defeitos daquele que está trazendo a mensagem e assim deixam de apreciar o ministério daquele irmão que Deus concedeu à igreja. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as escrituras. Ainda ficou alguma dúvida? Ou você tem uma sugestão de programa para nós? Envie-nos a sua mensagem lá no facebook.com/respondendo sobre as escrituras. Se é mais fácil no WhatsApp, então anote aí, 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais!